Nós vamos meditar na santa e bendita palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A nossa palavra será sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Homens que foram tirados da sua terra. Homens que foram tirados por Nabucodonosor, levados para a Babilônia. Vale ressaltar que eram jovens fiéis ao Senhor. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouviu o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Amém. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. E queremos clamar que Tu venhas trazer a revelação ao nosso coração para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida em Ti, para que vivamos a Tua verdade. Que essa palavra seja de exemplo para o nosso coração, para que possamos andar sobre a face da terra de forma vitoriosa para a Tua honra e para a Tua glória. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, era por volta do ano 600 a.C. Estava Nabucodonosor na Babilônia e ele resolveu erigir uma estátua. Uma estátua para que todo o povo se dobrasse diante dela. No entanto, estavam ali, além de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, entre outros que haviam sido tirados lá de Judá e foram trazidos. Eles estavam em exílio em Babilônia. E estes amados, esses jovens, eram jovens, eles ao ouvirem esta afirmação de Nabucodonosor, ouvirem esta lei, essa ordem, essa ordenança, eles levantaram-se contra. De forma alguma, hei de trair o meu Senhor. E nós precisamos entender que a nossa posição como servos de Deus precisa ser semelhante. Nós não podemos trair a presença de Deus por nada. Nada que seja importante, nada que seja precioso. Nós precisamos entender, irmãos, que mesmo que a situação nos ofereça regalias, que nos ofereça conforto, esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham regalias, boa alimentação, boas moradias, eram pessoas conceituadas, mesmo estando em exílio ali, eram pessoas conceituadas, eram jovens conceituados, mas não se deixaram levar pela situação que os envolvia, porque eles sabiam que melhor era servir o Senhor, melhor era obedecer ao Todo-Poderoso. E no versículo 17 do capítulo 3 há uma afirmação: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Essa é uma palavra de confiança desses jovens. Eles entendiam, irmãos, que melhor era servir ao Todo-Poderoso, e se Deus achasse por bem livrá-los, assim seria. Se não livrasse, assim seria também, mas que o Senhor fosse honrado e glorificado em todas as coisas. Nós temos que entender a palavra do Eterno e procurar colocá-la em prática no nosso dia a dia. Nós não podemos, de forma alguma, nos deixar roubar por nenhuma situação. Haja vista que toda escolha tem seu peso. A partir do momento que eu faço uma escolha, a escolha de servir a Cristo tem o peso. A escolha de trair o Senhor tem o peso. Nós temos que entender essa verdade porque nada nos é fácil. Todas as coisas são difíceis. Para esses jovens não foi fácil. Foram momentos terríveis, difíceis, complicados. Porém, souberam esperar em Deus.
E é esta a vontade do Eterno para as nossas vidas, amados, que nós esperemos no Senhor. No versículos 14 e 15, nos fala a palavra: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estai dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, postrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja, queridos, veja. Ali era um momento tenso. Um momento em que esses jovens, eram jovens, interessante isso, eram jovens. Muitas vezes nós olhamos para os jovens e os vemos como irresponsáveis, como incapazes de ter um compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso, porém estes eram jovens. A Bíblia diz que eles eram jovens. E eles eram fiéis a Jeová, eram fiéis ao Todo-Poderoso, eram jovens que buscavam a presença de Deus, que amavam o Senhor acima de todas as coisas, e estavam ali usufruindo do conforto da Babilônia, estavam ali usufruindo da boa alimentação, talvez do nome, da reputação, porém, eles preferiram escolher Deus nas suas vidas, porque eles entenderam que Deus é mais importante, que não há nada que seja mais precioso, e nós precisamos entender a mesma coisa, irmãos, não há nada além do Senhor que possa trazer conforto, paz, alegria e, por fim, salvação às nossas vidas. Nós temos que optar por Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas. E quando Nabucodonosor os colocou no canto de parede e falou para eles: olha, você adora os meus deuses, ou uma fornalha os aguarda. Ou uma fornalha os aguarda. E quem poderá livrá-los das minhas mãos? Veja como esse rei, ele foi até enfático. Quem poderá livrá-los? Quem poderá livrá-los? É porque ele não conhecia o Deus desses jovens. Ele não conhecia o Deus desses jovens, porém, haveria de conhecer logo, logo. E nós vemos, amados, o que importa é obedecer os princípios de Deus. Porque muitas vezes nós não conseguimos vencer, nós não conseguimos as alegrias, nós não conseguimos a paz no nosso coração, porque parece que tudo vai errado na nossa existência. Muitas vezes porque fazemos escolhas erradas, porque não temos a coragem, porque não temos a disposição de amar a Deus acima de todas as coisas, porque achamos que se optarmos pelo correto, optarmos pela vontade de Deus, teremos prejuízos na nossa vida. Infelizmente, muitas vezes pensamos assim. E provavelmente cada um desses que aqui estão, já alguma vez na sua vida, negou o Senhor, porque a opção era escolha. Escolher e receber, escolher e não receber. Escolher Deus e não receber. Deixar de escolher o Senhor e receber. Muitas vezes fazemos isso de forma até involuntária. Nós fazemos isso muitas vezes, mas é preciso vigiar, estarmos atentos, porque as nossas escolhas têm um peso, as nossas escolhas têm um peso, amados, e nós precisamos estar disponíveis para pagar o preço que o Senhor exige de cada um de nós. Nós precisamos estar disponíveis para pagar esse preço. Certamente, queridos, era um momento aterrador. Meu Deus, o que fazer? É provável que falaram ali entre si: o que vamos fazer? Como agir? Nabucodonosor certamente vai cumprir a palavra dele. Mas eles concluíram, irmãos, que melhor é servir a Deus. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Esta foi a afirmativa desses jovens e vamos ver um pouco mais à frente. Queridos, nós precisamos entender que é preciso escolher Deus, optar pelo Senhor, abraçar Deus, fecharmos os olhos para as situações, fecharmos os olhos para todas as coisas. E ainda, irmãos, isto não é utopia. Não é utopia, é uma realidade que nós precisamos viver de fato no dia a dia. Não é ilusão, de forma alguma. Essa escolha, esse peso da escolha, não são ilusões.
Não são momentos ilusórios, mas sim uma realidade que nós precisamos estar atentos a ela, porque dia a dia temos diante de nós esse peso das escolhas, o direito das escolhas. E quando nós vamos à frente no texto, irmãos, nós vemos que eles escolheram Deus. Oh, glórias! Eles escolheram Deus. Sadraque, o Ananias, Mesaque, Misael, Abdinego, Azarias. Esses eram nomes em hebraicos. Sadraque, Mesaque e Abdinego, nomes ali da Babilônia, na língua local. Porém, amados, eles tiveram uma atitude corajosa. Eles colocaram em evidência a sua fé, mesmo estando no exílio, mesmo estando longe da sua família, longe da sua pátria. Eles entenderam que Deus cuidava das suas vidas, que Deus era com eles, que a graça de Deus estava sobre as suas vidas. E nos versículos 17 e 18, ouça: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. À primeira vista, irmãos, à primeira vista estava tudo perdido. Tudo perdido. A partir do momento que esses jovens levantaram-se contra o rei, jogaram fora o conforto, jogaram fora o bem-estar, jogaram fora até o nome que eles tinham ali diante da sociedade e jogaram fora a vida. Este é o entendimento lógico, esta é a conclusão que chegamos. E certamente eles também chegaram a esta conclusão. Vamos morrer, glórias a Deus por isso, porque eles entenderam que era melhor morrer com Cristo, morrer com o Senhor, do que estar ali e trair o Todo-Poderoso. Nós precisamos de coragem, muita coragem, nas nossas atitudes. Nós precisamos, amados, de coragem para que a nossa fé fique em evidência. Muitas vezes nós achamos que temos fé, porém não mostramos essa fé. Ter fé e não mostrar é muito bom. Eu tenho muita fé, mas quando chega o momento, o primeiro que é traído é o Senhor. Onde está a fé? Fé é perseverar no Senhor, perseverar no Todo-Poderoso. E esses jovens declararam a fé, irmãos. Eles falaram diante daqueles que os ouviu ali, diante daqueles que estavam reunidos, que era melhor servir o Senhor, que nada era mais importante, que era melhor morrer, mas estar fazendo a vontade do Pai Eterno, do que continuar vivo, fazendo a vontade do Rei, fazendo aquilo que desagrada o Todo-Poderoso. Amados, o que é que nós temos feito na nossa vida? O que é que nós temos feito? Será que nós estamos vivendo segundo as atitudes de Sadraque, Mesaque e Abdinego? Será que nós estamos vivendo segundo as atitudes desses jovens? Ou será que nós já abraçamos a causa de Nabucodonosor na nossa vida? Nós temos que pensar muito a respeito disto, porque o fim é o mesmo. O fim é o mesmo. É o mesmo Deus, amados. Esses jovens serviam ao Deus que nós servimos. Nada mudou. É o mesmo Deus. É o Deus criador do universo. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus criador do homem e de tudo aquilo que nós podemos contemplar. Esse Deus ao qual eles serviam é o Deus ao qual nós servimos. Ou seja, se esse Deus foi fiel a eles, ele é fiel também a nós. Basta que tenhamos as atitudes que eles tiveram. Basta que façamos as escolhas certas na nossa vida. Precisamos agir desta forma. Irmãos, o que nos importa é fazer a vontade de Deus. Se o Eterno quer nos fazer vencer situações, amém, glórias a Deus. Se o Senhor não tem esse plano para a nossa vida, amém, glórias a Deus. O que nos importa é estarmos ligados ao Senhor, deixando-nos impulsionar pelo Espírito Santo de Deus, deixando-nos levar pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito, ele precisa ser o vento que nos impulsiona, que nos empurra, que nos leva à frente. Este é o Espírito que deve dominar por completo a nossa existência. Irmãos, é provável que eles tinham certeza que o Senhor entraria com livramento nas suas vidas.
É provável que eles tinham essa certeza, haja vista que tinham fé no Todo-Poderoso. Porém, uma coisa eles tinham, a certeza que estavam fazendo a vontade do Senhor. Estavam fazendo aquilo que Deus quer. Essa é uma certeza que nós precisamos ter no nosso coração, irmãos. A certeza que o Senhor está sendo honrado, que o Senhor está sendo glorificado, que o Senhor está sendo exaltado na nossa existência. E se nós não temos essa convicção, o que será de nós? Como será a nossa vida? Irmãos, os dias são difíceis. Nabucodonosor está aí, diante de nós, com a sua estátua, com seu Deus levantado. Com seu Deus levantado diante de nós. E muitos estão em obediência à voz do rei, dobrando-se diante dessa estátua, negando o Criador. É preciso analisarmos todas as situações para vermos se as nossas atitudes estão de acordo com a vontade daquilo que Deus quer para a nossa vida. Oh, glórias! E a partir do momento, amados, que nós estejamos firmados no Senhor, andando com o Todo-Poderoso, Ele virá, Ele suprirá as nossas necessidades, Ele nos dará força, Ele nos dará alegria, Ele nos colocará de pé, Ele te fará andar, igreja. O Senhor te fará andar. O milagre há de acontecer na tua existência, mesmo que você não peça. Mesmo que você não peça. Como eu falei antes, nós não pedimos oferta para a nossa construção, a construção do nosso templo, mas o Senhor tem enviado. O Senhor envia um daqui, envia um dali, um de perto, um de longe. O Senhor envia um do leste, um do oeste, um do norte, um do sul. O Senhor envia, amados, porque Deus, Ele cuida da sua obra e cuida da nossa vida. Basta que você se coloque, a exemplo desses jovens, à disposição do Senhor e deixe-se mover pelo Senhor. Oh, glórias! Mas, amados, o milagre não parou por aí. Nós vemos que primeiro eles foram colocados no canto de parede. Adorar ou não adorar, servir ou não servir, estar de bem ou não estar de bem com o mundo, agradar ou não agradar o homem, satisfazer ou não satisfazer os espíritos enganosos. Esta foi a escolha. Estava diante deles. Eles optaram por aquilo que não tinham a visão ainda. Eles não sabiam o que seria, eles não sabiam o que aconteceria, não sabiam qual seria o fim, mas sabiam que estavam agradando a Deus. Fizeram a escolha certa, optaram por não dobrarem-se diante do ídolo. E vemos ainda, irmãos, que essa atitude corajosa evidenciou a fé que eles tinham no Senhor, evidenciou a fé que eles tinham no Todo-Poderoso. Eles mostraram para o rei e para todos aqueles que tinham convicção no Deus, convicção naquilo que eles criam no Todo-Poderoso. Isso nós precisamos ter também no nosso dia a dia, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado. Queridos, muitas vezes nós achamos que é impossível. Achamos sim, não é fácil. Quando nós olhamos para a nossa construção, por exemplo, ainda lá nas ideias iniciais, ali quando surgiu a ideia de consagrarmos o nosso espaço para o Senhor, dedicarmos o nosso espaço para o Todo-Poderoso, tínhamos o espaço. Mas como construir se não tínhamos nenhum real em caixa? Nenhum centavo em caixa? Como construir? Mas a parte que nos cabia era apenas entregar aquilo que era do Senhor, porque as demais coisas o Eterno haveria de proporcionar. E assim, amados, foi com estes. Eles entregaram aquilo que era do Senhor. Entregaram a sua vida. Senhor, aqui está a minha vida. Faça segundo a tua vontade, porque te servimos. E o Senhor, Ele move de uma forma e os proporcionou a salvação, proporcionou o livramento. Aleluias. Versículos 25 e 26. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde.
Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Oh, glórias! Aleluias! Irmãos, aqui estava a promessa de Deus. Bem provável que estes não sabiam qual seria o final de tudo isso. Provavelmente eles não sabiam que o Senhor estaria com eles dentro da fornalha. No entanto, confiaram no Senhor. Confiaram no Todo-Poderoso. Amados, o nosso futuro não nos pertence. O nosso hoje, sim, nos pertence. É o hoje, é o hoje. É o hoje para dedicar ao Senhor. É o hoje para nos consagrarmos. É o hoje para nos enchermos do Espírito Santo. É o hoje para fazermos a vontade do Mestre. É neste hoje, é o agora, que nós vamos conhecer e estreitar a nossa intimidade com o Senhor. E a partir desse momento, amados, o Senhor toma a nossa causa nas suas mãos e Ele age segundo a sua própria e bendita vontade. Certamente, irmãos, isto aqui foi um fato estrondoso para todos aqueles que estavam ali. Provavelmente, essa jogada desses jovens dentro da fornalha foi um momento que chamou a atenção de toda a sociedade. Afinal de contas, o rei queria mostrar poder e autoridade. Provavelmente todos aqueles que estavam ali reunidos, perto daquela fornalha, observando, vão ali sacrificar, vão ali levar a sentença a cabo. O rei Nabucodonosor é o rei. Enfim, ele provavelmente queria mostrar poder. Mas o Senhor veio e quebrou o poder do rei. É assim que Deus faz, amados. A partir do momento que nós entregamos a nossa causa ao Senhor, a partir do momento que nós entregamos tudo quanto temos para o Todo-Poderoso, Ele vem, Ele age e Ele faz coisas milagrosas, estrondosas, que, se contadas, ninguém acredita. É dessa forma, irmãos, porque Deus não age segundo as convenções humanas, segundo o entendimento humano. O Senhor faz coisas que não é possível compreendermos. O Senhor poderia ter agido de muitas formas ali. Primeiro, o Senhor poderia ter tirado a vida de Nabucodonosor. Era fácil. Era só puxar o fôlego de vida do rei. Ele poderia ter destruído todo aquele aparato, todas aquelas pessoas que faziam parte do staff governamental. O Senhor poderia ter tirado o fôlego de vida de todos. Mas o Senhor, irmãos, não fez assim. Poderia ter feito um terremoto, e essa fornalha desabado, fechado, enfim. Mas o Senhor não agiu dessa forma. O Senhor poderia ter agido de muitas formas incompreensíveis, mas o Eterno preferiu mostrar o seu poder, de uma forma que toda a sociedade, inclusive o rei, pudesse contemplar. E foi assim que o Senhor fez, amados, e ali estavam, dentro da fornalha, esses jovens. Estavam ali. Porém, o rei olhou e eles estavam numa boa, não estavam queimando, não tinha cheiro de fumaça, não tinha cheiro de churrasco, não tinha nada. Eles estavam bem, a roupa, estavam vestidos, túnicas. Mas quando eles prestaram atenção, irmãos, tinha alguém mais lá dentro. Não eram mais 3, porém eram 4. Esse quarto homem, irmãos, é aquele que anda conosco todos os dias da nossa vida. É o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. Não é possível chegar-se ao entendimento se esse anjo do Senhor era um anjo ou se era o próprio Cristo. Não é possível chegar a esse entendimento. Mas é aquele que o Senhor envia para guardar os seus amados. É aquele que o Senhor envia para proteger os seus amados. É aquele que nos guarda, que nos protege. É a mão do Senhor, é o cuidado de Deus. Ali estava o cuidado do Senhor. E Nabucodonosor olha para a fornalha. Não mais 3. Agora tinham 4. Mas como é que esse camarada entrou aí dentro? Como entrou? Como? E quando prestaram um pouco mais de atenção, amados, eles viram que o quarto homem tinha aparência de um Deus. Tinha aparência de um Deus. Ou seja, a glória do Senhor sobressaía naquele lugar. E eles conseguiam distinguir, olha, é diferente. Ele tem a aparência de um filho de deuses. Ele tem a aparência de um filho dos deuses. E ali iniciava uma transformação profunda em toda a Babilônia. Oh, glórias!
ali iniciava uma transformação. Nós não entendemos os caminhos do Senhor, nós não entendemos. Por mais que você queira compreender, por mais que nós queiramos compreender os caminhos de Deus, é impossível. Talvez você possa perguntar, Deus poderia ter agido de muitas outras formas e não permitir que chegasse a esse ponto. Sim, Deus poderia ter agido, mas Ele precisava mostrar a sua glória. Ele precisava mostrar sua glória àquele mundo pagão. Aqueles pagãos precisavam conhecer o Deus de Israel, precisavam conhecer o Deus de Judá, eles precisavam conhecer o Deus dos céus e da terra. E como fazer? Como fazer? Nada melhor do que mostrar para o soberano de um reino a glória do Todo-Poderoso. E foi assim que o Senhor fez. E diz a palavra que, a partir daquele momento, os olhos de Nabucodonosor, a mente dele, o seu agir, foi diferente. Aquele rei passou a enxergar as coisas de forma diferente. O nome santo do Senhor foi ali exaltado, foi ali honrado, foi ali glorificado. Eis o porquê, irmãos, que quando você estiver passando por dificuldades, problemas, quando parece que não há solução, mesmo quando você estiver dentro da fornalha, honre o Senhor, glorifique o Todo-Poderoso, porque não é por acaso. Não é por acaso, amados. Todas as situações pelas quais você passa, certamente tem alguém olhando para você. Por mais difícil que seja, tem alguém de olho em você. Tem alguém filmando a tua vida. Tem alguém observando as tuas atitudes. Por mais que sejam difíceis, mas será exemplo na vida de alguém. Será exemplo na vida daquela pessoa que Deus quer que seja tocada, que ela veja a glória, que ela veja o poder. Eis o porquê que é necessário sermos fiéis continuamente. Em todos os momentos da nossa vida, nós não podemos de forma alguma abrir mãos. Não podemos de forma alguma abrir mãos. Não, nós não podemos da glória de Deus na nossa vida. Amados, entenda o seguinte: nada é mais importante. Nada é mais importante. Nada é mais importante. E nós podemos dar um exemplo para vocês em relação a esta fornalha. Talvez você possa pensar da seguinte forma: eu poderia fazer uma fezinha na Mega Sena. Ela está acumulada. Ela está acumulada. Mas, se você ganhar, em que a tua vida será edificada? Em que você há de edificar a vida do próximo? Qual será a semente plantada no coração daqueles? Qual o testemunho? Riqueza não traz a felicidade, mas é o Espírito Santo de Deus que traz a felicidade. Portanto, amados, nós precisamos estar atentos a todas as coisas, não perdermos de vista a glória do Senhor, não perdermos de vista o poder de Deus, porque não vale a pena negarmos o Criador, não vale a pena negarmos o Senhor. E no versículo 29, Daniel capítulo 3, está escrito o seguinte: portanto, faça um decreto, Nabucodonosor falando, portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Irmãos, eis o resultado. O Senhor passou a ser honrado, a ser glorificado em toda a Babilônia. É assim, amados, se esses homens tivessem negado o Senhor, se eles tivessem dobrado o Senhor, não podemos perder o nosso status, não podemos perder o nosso conforto, perder a nossa rica alimentação, perder o nosso nome, nós não podemos perder.
Vamos lá, vamos fazer uma média com o rei, vamos fazer uma média. A gente faz que adora e pula de fora. A gente faz que adora, mas sabe como é que é? Deus conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas necessidades. Deus sabe, enfim, Deus sabe. Irmãos, nós encontramos diversas desculpas para justificar os nossos erros. Estes não correram atrás de desculpas, eles foram enfáticos, porque tinham fé no Senhor. Eles acreditavam no Todo-Poderoso, eles tinham convicção que o Senhor era com eles, e eles foram até as últimas consequências, e as últimas consequências foi a fornalha. Mas o Senhor não os desamparou. Ali estava o anjo do Todo-Poderoso com eles. Ali estava o anjo do Senhor. E a partir desse momento, amados, Nabucodonosor e todo o seu staff concluíram que Deus, o Deus de Israel, era o Todo-Poderoso. Era o Deus verdadeiro. Era o Deus que poderia mover céus e terra. E ele decreta que toda nação, que se porventura proferisse uma blasfêmia, que esta pessoa fosse despedaçada e a sua casa destruída. Ou seja, a casa, toda a família, ele e a família e tudo quanto ele tinha, fosse destruído. Olha só a sentença do rei. Olha a sentença do rei. E ele afirma, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Irmãos, eis aí um rei ex-pagão. Ele deixou de ser pagão. Passou a crer no Deus de Israel. É uma atitude que nós devemos observar. Amados, é preciso honrar Deus a cada instante da nossa vida. Honre ao Senhor. Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Nada que Deus coloca diante de você e na tua vida é por acaso. É sem objetivo. Todas as coisas que Deus permite chegar até você têm um objetivo. Nós não enxergamos, nós não vemos. Estes, se observasse apenas as consequências, eles desistiriam, porque eles não sabiam qual era o objetivo do Senhor. Mas eles foram até o final. Vá até o final em nome de Jesus. Vá até o final. Está passando pela dificuldade, está passando pela prova, vai até o final. Siga, prossiga, porque Deus é contigo, porque Deus tem objetivo. Nada acontece por acaso. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Deus sabe da tua vida. Ele te ama. Ele tem zelo pela tua existência. O Senhor te ama mais do que tua mãe, do que teu pai, do que teus filhos, do que teus familiares. Deus tem amor verdadeiro para com a nossa vida. E Ele tem cuidado verdadeiro para com a nossa vida. Ele tem cuidado verdadeiro para com a nossa existência. Entendamos assim, irmãos. Entendamos dessa forma. E se nós formos fiéis ao Criador, Ele nos usará como instrumento, como usou estes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses foram usados como instrumento nas mãos do Senhor. O interessante é que eles são praticamente anônimos. Não fala da sua família, não fala dos seus bens, não fala qual foi o final das suas vidas. Não. Apenas o Senhor usou no momento certo para agir naquele reino. E certamente, claro, eles foram honrados. A Bíblia diz que eles foram honrados. Porém, nós precisamos observar esse exemplo. Tomar para nós e nos deixar mover pelo Espírito de Deus. Faça dessa forma, faça assim, veja a glória de Deus, porque o Senhor tem algo grande para fazer na tua vida e através da tua vida. Crês nisto? Oh, glórias! Cremos nisto, amados? Amém. Que assim seja, que nós possamos afirmar para o Senhor, assim seja, Senhor. Faça na minha vida segundo a tua vontade. Vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor. Te louvo, meu Deus, por esse testemunho de vida que Tu nos deixou-nos na palavra. Porque nos ensina como Te servir, Pai. Olhar para Ti. Porque sabemos que Tu tens um objetivo e que nós sejamos o instrumento para que os Teus objetivos venham à existência, Senhor. Oh Deus, move na vida de cada um desses que, onde ouvir esta palavra, para que sejam tocados, para que deixem o pecado, para que Te amem acima de todas as coisas.
Prepara-nos para vivermos segundo a tua vontade, Senhor. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 931.